Muito bem, muito bem. Olha, você chegou no módulo 7, hein? Parabéns, parabéns. Olha, já assistiu todos os vídeos, já deve ter feito um monte de atividades, e agora nós vamos fazer o simuladinho do módulo 7, que é um módulo extremamente importante, muito legal da prova, um dos módulos que eu mais gosto. Então, eu convido você agora a vir aqui assistir esse vídeo, fazer esse simulado para tentar entender esse assunto, beleza? E depois fazer os simulados reais, na verdade, onde envolve todas as questões e todos os módulos para que você possa ficar craque na hora da prova. Então, vamos lá, vamos ver quais são as primeiras questões aqui sobre este nosso módulo 7 aqui, tá? Vem comigo. Primeiro, entre dois títulos de renda fixa, acredita-se que o título de maior rentabilidade terá o quê? Gente, sempre, maior rentabilidade tem maior risco, tá bom? Essa é a regra de mercado, né? Se não vai dar, se vai dar menos, isso depende do mercado, certo? Mas vamos dizer assim, a teoria mostra que quanto maior o risco, maior o retorno, beleza? Então, se tem maior rentabilidade, vai ter menor prazo? Não. Provavelmente o prazo, inclusive, será maior, né? Inclusive, a gente fala que ações têm mais risco, porque tem mais volatilidade, então requer horizonte de investimento longo, né? Longo prazo. Títulos com maior rentabilidade terão maior liquidez? Em geral, geralmente é o contrário, né? Títulos que têm menos liquidez oferecem mais rentabilidade. É só pegar, por exemplo, um fundo de investimento que tenha lá a carência de 30 dias para liquidação da cota. Ele vai pagar provavelmente uma rentabilidade maior, porque ele tem mais risco de liquidez. Ó, risco, retorno. Tem mais risco, tem mais retorno. Maior volume de emissões, nada a ver, né? Isso aqui é uma alternativa que está fora de contexto. 2. O prêmio pelo risco de uma carteira de mercado é, bem, primeiro vamos falar sobre prêmio, né? O que é prêmio? Quando falar de prêmio, gente, é a diferença entre o que o mercado de renda variável está disposto a pagar a mais em relação à renda fixa, certo? O prêmio é a diferença, por exemplo, entre uma taxa de mercado, por exemplo, de 15% e a Selic. Então, vamos supor que a Selic seja 10% e o mercado, ou seja, a renda variável, está querendo te pagar 15%. Qual é o prêmio? O prêmio seria 5%, é a diferença a mais que está sendo paga. Quando a gente usa lá na CE fazer o cálculo do CAPM, por exemplo, a gente usa na fórmula do CAPM, a gente faz exatamente esse cálculo. A gente pega a diferença entre a taxa do mercado, né, e a taxa livre de risco, que geralmente a gente pega a Selic. Então, essa é a diferença. A resposta certa aqui, vamos lá. O quanto o retorno esperado da carteira de mercado excede o retorno da taxa livre de risco. Essa é a resposta certa. O excesso de retorno de um ativo com risco, participante da carteira do mercado e o ativo livre de risco, tá? Não é participante da carteira do mercado, né? É o quanto o retorno da carteira do mercado, não é o excesso do retorno, né? Aqui eu fiz uma mistura. O quanto o retorno esperado de um ativo com risco excede o retorno da carteira do mercado. É exatamente o contrário, né? É que a primeira aqui que está certa. A diferença entre o retorno esperado da carteira do mercado e o retorno do ativo com risco considerado. Não, é quase isso, né? Mas não é o retorno do ativo com risco considerado. É o retorno do ativo considerado livre de risco. E o que é um ativo livre de risco? São os investimentos nos títulos públicos, por exemplo, na taxa Selic ou no CDI, que são geralmente títulos públicos, né? Que não tem baixíssimo risco de crédito, né? Então, os ativos onde você teria o rendimento como dado como certo. Isso é considerado uma taxa livre de risco. Número 3, com relação ao stress test, assinale a alternativa correta. Então, stress test, backtest, são ferramentas utilizadas de gestão de risco de carteiras, né? Dentro do VAR, né? Nós temos o VAR, o stress test, o stop loss, né? E o backtest. Cada um tem uma utilidade, né? Então, vamos fazer uma revisão aqui, né? Primeiro que o stress test, o nome já diz, ó, teste de estresse. Ele é utilizado
em cenários de crises, em cenários onde o mercado sai do normal, porque em situações normais, o VaR é utilizado para a gente medir a perca máxima, certo? Isso é muito importante. Agora, quando a gente entra num cenário de crises, por exemplo, guerras, eleições, ou seja, onde o risco sistemático muda muito, aí entra em cena essa ferramenta chamada de teste de estresse. Por quê? Porque aí o gestor precisa medir até onde as perdas podem chegar, como é o caso da pandemia, lembra? Então, vinha tudo normal, dentro do VaR, 1%, 2%, 3%, depende de cada fundo, né? De repente veio a pandemia. A pandemia levou alguns fundos a perderem 50% do seu patrimônio líquido, do seu valor. Algumas ações também no mercado, quase todas, né, caíram, deu aquela queda brusca nos meses de março, abril, maio, junho de 2020. Então, os gestores tiveram que rapidamente fazer o cálculo do stress test para ver até onde chegaria, né? E, claro, muitos fizeram alguns ajustes aí para ter percas menores, tanto que alguns perderam mais, outros perderam menos, mas naquele momento era até difícil de pensar alguma solução. Então, o que é o stress test? É utilizado para complementar o VaR, que é o valor em risco, né, a perca máxima que a gente pode ter, em cenários hipotéticos de crise, como eu disse, da pandemia, por exemplo, onde se observam movimentos bruscos do mercado. É exatamente o que eu dei o exemplo da pandemia, tá? Então, essa é a resposta certa. A 2 está errada por quê? É utilizado para complementar o VaR, criando cenários hipotéticos de crise, por exemplo, usado para reduzir perdas. Está errado por essa última afirmação aqui. Ela não é usado para reduzir perdas. O que se usa para reduzir perdas é o stop loss, parar de perder. A partir do momento que se identifica um cenário de crise, um cenário de estresse, o gestor vai acionar o stop loss, né? O stop loss é parar de vender, é começar a vender o que está caindo ou criar alternativas para melhorar a rentabilidade da carteira. Então, está errado por isso. A 3 é um modelo de validação de risco utilizado, usualmente utilizado, que é complementar ao VaR, né? Modelo de validação, né? Isso aqui quem faz é o backtest. Backtest, voltar e testar na tradução literal, ou seja, o modelo do VaR é testado. Por que o modelo do VaR é testado? Porque o fundo, ele oscila, né? A cota oscila diariamente. Então, o VaR pode mudar, né? O VaR é a perca máxima. Como os títulos mudam dentro da carteira, o movimento é dinâmico, as percas podem mudar de um mês para outro, de um ano para outro, então, principalmente nos fundos mais voláteis. Então, é necessário refazer essa validação do modelo VaR para ver se realmente o que o fundo escreveu lá na lâmina do VaR de X% ainda é válido. E para isso se faz backtests, se faz testes de validação do modelo, só isso, tá bom? Então, não é esse o conceito de stress test, nós estamos pedindo o conceito de stress. Esse aqui é o conceito de backtest. E o último, não é utilizado no mercado brasileiro. Então, aqui já está errado. É utilizado, sim, em vários lugares do mundo, inclusive, pois estamos num cenário de maior estabilidade econômica desde a implantação do Plano Real. Isso não é verdade, nós já passamos, né? Eu citei o exemplo da pandemia, mas nós já passamos por inúmeras crises, né? Inúmeras eleições, né? Turbulentas. Então, esses são cenários de estresse na economia local, onde o estresse teste foi utilizado. Número 4, um dos atrativos da diversificação é. Então, a diversificação ela é utilizada como uma ferramenta dentro dos investimentos para diminuir o risco e aumentar o potencial de retorno da carteira. Então, não é para minimizar o potencial de retorno, nem aumentar o prazo dos títulos e nem diminuir o prazo, é para aumentar o potencial de retorno. Porque nessa diversificação, a gente reduz, na verdade, a gente aumenta a quantidade de títulos presentes na carteira, justamente para diluir um pouco mais o risco, e aí eu consigo, na verdade, equilibrar a carteira. Quando um título cai, o outro pode ser que suba, e aí equilibra o retorno. Se eu colocar títulos muito semelhantes ou com correlações iguais, quando um cai, o outro também cai, a perca pode ser muito maior e isso me trará um retorno menor. Então, um dos atrativos da diversificação é justamente aumentar esse potencial de retorno.
Títulos em 5. Em um título zero, do tipo zero cupom, o valor da duration será. Então, vamos lá. A duration, ela sempre é o prazo de vencimento do título, certo? E aí nós temos títulos que pagam aquele cupom semestral, lembra dos títulos públicos, por exemplo, e títulos que não pagam cupom semestral. Então pensa aí com você. Imagina que você emprestou dinheiro para alguém e todo mês esse alguém te paga juros. Então você está recebendo de volta o dinheiro antecipado. E então, se você fosse fazer um cálculo de valor presente, o teu duration, o teu prazo estaria sendo diminuído. Então, quando eu não recebo nada, zero cupom, eu não recebo nada antecipado, né? Seria o mesmo que você emprestar um dinheiro para alguém por um ano e ele te pagar tudo, o juro e o principal daqui a um ano, então o duration vai ser um ano. Então, quando não recebo o cupom semestral, o prazo sempre vai ser igual ao prazo de vencimento, tá? E quando tem cupom, o prazo vai ser um pouco inferior, quando tem cupom, tá? Nesse caso, a alternativa certa é a primeira. Indeterminado está errado e superior jamais será. Então, alternativa igual. 6. Entre dois fundos que objetivam a mesma rentabilidade, um investidor deve escolher aquele que apresente maior índice Sharpe, maior beta, maior volatilidade e maior duration. Essa pergunta é muito parecida com aquela anterior que eu falei do maior risco, né? Porque só que aqui eu estou falando sobre dois fundos, princípio da dominância, né? Apresentam a mesma rentabilidade. Como é que eu escolho? Mesma rentabilidade. Eu vou escolher, né, baseado, claro, no risco. Mas se eu não sei o risco, eu vou escolher aquele que tem o melhor índice Sharpe, porque o índice Sharpe me dá a relação do risco com o retorno. E quanto maior o índice Sharpe, melhor a relação risco-retorno. Isso quer dizer que naquele produto, naquele investimento, eu vou estar incorrendo num risco compatível ao retorno que eu estou tendo naquele investimento, ou seja, eu não vou correr mais risco do que o necessário. Para cada unidade de risco que eu estou correndo, eu vou ter um retorno compatível, né? Essa é a ideia. Então, sempre escolher o que tem maior índice Sharpe. E se eles têm a mesma rentabilidade, é claro que eu vou escolher o que tem o menor risco, nesse caso, né? A mesma rentabilidade, o menor risco. E com certeza o de menor risco vai ter maior índice Sharpe, entendeu? Essa é a ideia. Para que eu vou correr mais risco se eu tenho a mesma rentabilidade, não é verdade? Pô, é uma coisa lógica, né? 7. A rentabilidade observada está associada ao conceito de a um conceito de taxa de juros, né? Observada quer dizer passado, tá? Passado, então eu elimino as duas que têm futura já, né? Então, rentabilidade que já foi. Agora, nominal ou líquida, tá certo? A rentabilidade sempre é informada, não é líquida, é bruta, né? Então, é a rentabilidade nominal, é aquela que eu estou vendo. Então, a resposta certa é nominal e passada, certo? E a oitava, a caderneta de poupança rendeu 59% da taxa DI em 2023. Essa afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade relativa, nominal, real ou esperada. Olha só, sempre quando eu tenho uma rentabilidade associada a um benchmark, lembra que eu dei a um benchmark, né? Taxa interbancária, eu estou falando de rentabilidade relativa, ok? Rentabilidade relativa, certo? Se eu falasse que a poupança rendeu 0,5% ao mês, eu estaria falando da rentabilidade nominal. Se eu falasse rendeu 0,5% ao mês, já descontada a inflação, eu estaria falando de rentabilidade real, né? E se eu falasse que eu espero que a poupança renda 0,5% ao mês, eu estaria falando de rentabilidade esperada, né? Então, como essa que eu falei que rendeu, então essa é a rentabilidade passada, né? Seria aqui a nominal, também, nominal não, rentabilidade passada, né? Mas ela é relativa, tá? Nominal, se eu falasse que ela rendeu 0,5% ao mês, daí seria nominal, né? Aquele é relativo, que é um percentual em relação ao benchmark, tá certo? Então, era isso que eu queria, né, deixar para vocês aqui neste módulo 6 na módulo 7, né, da gestão de riscos. Olha só, aqui você confere os teus acertos, se quiser refazer o teste, né? E terminamos por aqui, tá bom, pessoal? Então, agora eu convido você para fazer o simulado do módulo 7, que está muito legal, tem muitas questões atuais aí que caíram nas últimas provas, e depois eu quero que você faça os simulados gerais. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp,
eu te ajudo até você passar na prova. Um abraço, até o próximo vídeo.